Bom, dando continuidade nos nossos vídeos, né? Agora a gente tá trabalhando com plano. Então, depois desse vídeo de plano, né? E da gente terminar tudo de planos realmente, do que temos nas notas de aulas da nossa base teórica que nós estamos utilizando, né? Que é da geometria analítica e do professor Pulino, né? Da USP. Aí a gente vai fazer todos os exercícios, tá? Dessas notas de aula, de vetores no geral, e também vai dar continuidade com cônicas e fazer os respectivos exercícios de cônicas. E aí a gente termina tudo de geometria analítica, bem finalizado no canal, com um total de 2 playlists feitas. Bom, então bora lá. A gente, no caso, neste vídeo vai ser um vídeo curto para falar sobre a equação vetorial do plano, o que na geometria analítica determinaria um plano de forma vetorial, ou seja, a partir da concepção de vetor. Então, teremos aqui a equação vetorial do plano. Claro que para isso nós estamos tomando algumas considerações já pressupostas do enunciado, tais como o espaço dimensional que nós estamos trabalhando. A gente está considerando o espaço tridimensional V3, ou seja, estamos considerando exatamente o espaço vetorial V3, que é exatamente o espaço dos vetores, num espaço tridimensional, ou seja, com 3 eixos, x, y, z, respectivamente, com interseção esses 3 eixos sendo ortogonais entre si, com interseção em um ponto de coordenadas O, 0, 0, 0, né? O, aliás, né? Soma é igual, isso sendo soma, né? Esse sistema ortogonal, esse plano cartesiano sendo soma, representado pela letra soma, né? Soma é igual, sendo igual, né, tendo origem ali no ponto O e tendo vetores canônicos de uma base beta dada, que seriam os vetores E1, E2 e E3, que são vetores canônicos, né? Seriam os vetores unitários, que podem ser postos como versores também, enfim. A gente vai considerar também o produto escalar de caso específico, ou seja, o produto escalar euclidiano, não, produto escalar só, é um produto escalar de caso específico, onde aí tem um produto escalar ponderado, onde temos que A igual, os seus coeficientes seriam A igual a B igual a C igual a 1, ou seja, o produto escalar usual, né, que estamos utilizando. E a norma proveniente desse produto escalar, que é a norma euclidiana, agora sim, né, em que seria exatamente a norma ser igual a raiz quadrada do produto escalar, né. Bom, tomando então esses pressupostos, a gente vai construir agora o enunciado para reequacionar vetorialmente o plano, tá? Primeiro, bora para uma... isso mesmo, vamos lá. Então, eu vou construir o enunciado agora. Sejam um plano π contido no espaço dimensional E3, ou seja, tridimensional, um ponto P pertencente a esse plano, tá? Que ele vai pegar. É assim que a gente começa a equacionar um plano. A gente considera já esse plano, certo? Contido nesse espaço tridimensional, e pega um ponto pertencente a esse plano, tá bom? E dois vetores U e V, vetores quaisquer, tá? Linearmente dependentes. Se eles são linearmente dependentes... Opa, ficou cortado aqui, mas tudo bem. Imagina que tem um E e um N ali. Aí eu vou escrever o T aqui. Linearmente independentes. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer exatamente com que informação eu falo que eles são linearmente dependentes. Pô, esses vetores, então, eles não são linearmente dependentes, logo eles, ao serem descritos como combinação linear de um sistema gerador, né? O e V são sistemas geradores de vetores, aliás. Ao pegar os escalares reais únicos deles, eu admito a solução trivial dos seus escalares serem iguais entre si, iguais a zero, né? Isso seria o caso de dependência linear, serem independentes. E paralelos, ou seja, esses vetores, eles são linearmente independentes e paralelos ao plano. E com isso dado, a gente consegue determinar, sim, de forma vetorial, quem é esse plano. Da seguinte forma, imagine primeiro o plano, já dado pelo enunciado, né? É um plano π. No caso, deixa eu apagar aqui, ó.
um plano π. A gente tem um ponto P pertencente também a esse plano. E a gente tem esses dois vetores linearmente dependentes paralelos ao plano. Ou seja, como se estivessem aqui em cima. Então eu posso projetar eles no plano, concorda? E eles são paralelos ao plano. Se eles são paralelos ao plano, perceba. O plano aqui, isso aqui tem uma representação bidimensional, né? Mas o plano aqui é tridimensional, mas tudo bem. Já que é o plano, eu posso então, se eu é paralelo ao plano, eu vou ter que esse vetor U ele vai ser paralelo aqui e paralelo o vetor V aqui, né? E esses vetores aqui serão paralelos entre si. Eu só estou colocando eles como se tocassem um ponto P, porventura, tá? De ficar plausível a compreensão. Mas não necessariamente eles estão se tocando. Ou seja, tem um ponto de interseção comum, tá bom? Então aqui eu vou ter o vetor U e o vetor V. Bom, a gente poderia automaticamente falar logo a seguinte coisa. Bom, se eles não se tocam e eu estou querendo preservar as características vetoriais do vetor V, ou seja, ele ser paralelo ao plano, ademais as características dele, então isso aqui é um vetor lambda V. É um vetor paralelo a V, né? Lambda V. E aqui vai ser um lambda 2, né? U, que é um vetor paralelo ao vetor U. E com isso, eu resulto o quê? Bom, da soma vetorial, a gente pode formar um paralelogramo, de acordo com as regras de soma vetorial. E o vetor soma vai surgir aqui, ó. Esse vetor aqui é o vetor soma dos dois vetores, lambda V e lambda 2U, né? Então, a gente teria a seguinte coisa. Aqui eu vou chegar em uma coordenada x, qualquer um ponto qualquer pertencente ao plano ou não. Aí é que vem a história, gente. É aqui que vem a sacada genial. Qual é a seguinte coisa? Primeiro, a primeira coisa que a gente tem que pensar, por que os vetores teriam que ser linearmente independentes? É a primeira coisa que a gente tem que pensar, né? Bom, olha só a seguinte coisa. Se isso aqui é uma soma vetorial, eu tenho a seguinte consequência. Eu teria aqui o vetor px, ou seja, que tem origem P no ponto P e tem final no ponto x, é igual ao vetor lambda V mais lambda 2 vetor U. Então isso significaria dizer que x tem as coordenadas de um ponto P pertencente ao plano, adicionada a lambda V mais lambda 2 U. Observe que aqui a gente tem a seguinte coisa. Esse vetor px, se eles fossem linearmente dependentes, por consequência, pessoal, eu conseguiria escrever lambda V em função exatamente o que? Ele admitiria uma solução de tal forma que eu zeraria isso e isso aqui não formariam o plano. Eles seriam linearmente independentes, é consequência para que eu forme o plano. Ou seja, esse vetor px está contido no plano. Porque, veja, eu estou pegando um vetor paralelo ao plano, outro vetor paralelo ao plano. Então, até aí tudo bem, eu posso projetá-los de forma paralela dentro do plano. E eu tenho um ponto P pertencente ao plano. Então, por consequência disso, já que esses vetores estão se somando, esses vetores, basta que a soma vetorial deles esteja contida no plano. E para que esteja contida no plano, então eles têm que ser linearmente independentes, por consequência disso, né? Ou seja, escrever, no caso, lambda V mais lambda 2 vetor U, né? Com alguns respectivos escalares, isso tudo ser igual a zero. Porque geraria o quê? Se isso aqui fosse igual a zero, geraria que o vetor px eles teriam um vetor nulo, ou seja, seria o próprio ponto P, que é uma das consequências. Bom, então, por definição, na verdade, isso aqui tudo que eu estou tentando explicar é um jeito mais intuitivo de pensar, não necessariamente é o correto. E a forma mais formal é realmente essa, porque isso aqui é dado por definição, tá bom? Mas é assim que eu gosto de pensar em relação ao plano. Não sei se eu estou errado, né? Porque nesse caso eles serem... gente, eu sendo bem sincero, penso que eu estou correto nessa explicação, né? Enfim, dado por definição é assim, tá? É exatamente com essas informações que nós temos aqui. Ou seja, conceituando agora essa definição, que é posta no livro como 6.1.2,
você vai ter a seguinte coisa: sejam um plano π contido nesse espaço tridimensional E3, um ponto P. Aqui eu vou dar coordenadas do ponto P quaisquer, x0, y0, z0, pertencente ao plano π, e dois vetores U como ABC e o vetor V como LI, sendo o... Eu vou escrever agora LI, tá? Linearmente dependente. E paralelo já ao plano π. Até porque se eles não fossem paralelos, né, pessoal? Esses vetores não fossem paralelos, representando como vetores diretores de uma dada reta, eles teriam que ser concorrentes ou reversos. E se ele for reverso, né, eles não teriam interseção entre si. Então custa eles serem paralelos ao plano, né? Outra forma de pensar em relação à reta e os vetores estando como vetores diretores de dadas retas. Então, ponto x de coordenadas quaisquer do plano vai ser dado como, pessoal? Vai ser dado da seguinte forma: x, y, z é igual ao ponto P, ou seja, x0, y0, z0, adicionado a lambda, é exatamente o primeiro vetor, ABC, que nós temos, mais lambda 2 do vetor V, que é o A2, B2, C2. Então, a gente vai ter agora as equações paramétricas, né? Paramétricas do plano, que é a seguinte: x é igual a x0 mais lambda A, lambda 2, A2, que é exatamente as coordenadas de aqui em x do meu plano. As coordenadas em y do meu plano vai ser y0 mais lambda B mais lambda 2, B2. E por fim, z igual a z0 mais lambda C mais lambda 2, C2. Tá bom? Aqui seriam as equações simétricas, eu acho, não é paramétricas, não. Não, essas aqui são as simétricas. Não, paramétricas. Paramétricas? Paramétricas. Paramétricas. Essa aqui seriam as equações paramétricas, tá? Do plano. Agora vamos para as simétricas. As simétricas são consequência exatamente do que... Qualquer equação escrita aqui dessa forma, gente... Não, essas são as simétricas. Perdão, gente, eu tô viajando. Simétrica. Que tá... simétricas. Essas aqui são as equações simétricas do plano. Me perdoe, eu confundo o nome, tá? E agora vamos para as equações paramétricas do plano, tá bom? É que eu sempre confundo o nome, velho. Aqui é paramétrica. Não, é paramétrica mesmo. Ô, gente, me perdoe, viu? Não, simétrica. Ô, meu Deus. Aqui é simétrica, tá, gente? Escrito dessa forma é simétrica. Eu tô confundindo, tá? Tentando lembrar. Agora vamos para as paramétricas. Que vai ser exatamente, ó. Basta você subtrair x0 de ambos os lados, pegando as paramétricas aqui. Aliás, as simétricas aqui, a gente resulta na paramétrica. Que é basicamente colocando em função de um dado parâmetro. Agora, x menos x0. Aí você coloca, por exemplo, menos lambda. Aí no caso, aqui o que você pode fazer é menos lambda A, menos lambda 2. Aqui não tem o que fazer não, tá, gente? Não tem como colocar elas como em um dado parâmetro só não, né? Então a gente só tem as simétricas aqui do plano, tá? Não dá pra colocar em um único parâmetro em função não, tá? Então eles não admitem as paramétricas por causa disso.
E aqui é dado o plano, tá? Um plano é definido exatamente assim, dado dois vetores paralelos ao plano necessariamente, um ponto P pertencente ao plano, sendo os dois vetores paralelos linearmente dependentes. Então a gente pode escrever exatamente a equação do plano determinado pelo ponto e pelos vetores entre si, tá bom? É exatamente assim, dessa forma. Espero que tenham gostado, fiquem com Deus.